Caro aluno, nesta aula você aprenderá os conceitos de receita, os tipos de gasto e vamos exemplificar investimentos, custo, despesa e perda. Uma boa aula. Vamos começar esta aula aprendendo o que podemos considerar como receita em contabilidade. A definição formal, segundo as normas internacionais que foram adotadas pelo Brasil a partir de 2008, é a seguinte: receita é um aumento dos benefícios econômicos durante um período contábil, sob a forma de entrada de recursos, ou de aumento de ativo, ou de diminuição de passivo. E é também importante, e serve como contraponto, a gente aprendeu que não é receita. Não pode ser confundida com receita, de maneira alguma, os ingressos que são provenientes do aporte de recurso dos proprietários da entidade, isto é, o ingresso de capital, o aumento de capital. O professor poderia nos dar exemplos de fatos que se encaixam com a definição de receita? Claro que sim. Vamos lá. Quando a norma diz que receita é uma entrada de recurso, e temos sempre que excluir o ingresso de recurso sob a forma de capital, a norma está se referindo, por exemplo, a uma venda à vista de mercadorias ou venda à vista de um serviço, né? Aquele serviço que é pago à vista, por exemplo, transferência eletrônica através de um cartão de débito ou via celular. Quando a norma diz que receita é aumento de ativo, a norma está se referindo a duas outras situações. A primeira situação que cito é a venda a prazo. A empresa vende a mercadoria ou presta um serviço e recebe, por exemplo, cheques pré-datados ou recebimento com cartão de crédito. E nesse caso, o que está ocorrendo? Dizemos que os direitos da companhia em relação àquele seu cliente, eles aumentam. A empresa registra um aumento de direitos na conta, por exemplo, contas a receber, duplicatas a receber, valores a receber. O outro exemplo de constituição, né, de registro de receita que provoca aumento de ativo é a venda em troca de outro ativo. Quando uma empresa, por exemplo, vende mercadorias ou presta serviços e recebe em troca um outro bem do seu interesse, como pagamento pela venda. Imagine o seguinte: a proprietária de uma loja de sapatos que precisa fazer um tratamento caríssimo, dentário, e não tem dinheiro. Ela oferece, então, à sua dentista sapatos como forma de pagamento pelo serviço. A dentista ganha a receita à medida que vai prestando o serviço, à medida que vai fazendo o tratamento. E ela vai recebendo isso em dinheiro? Não, em sapatos. Então, uma receita foi realizada, isto é, a dentista foi prestando o serviço, e a contrapartida foi o recebimento de outro ativo, sapatos. Por fim, a norma também definiu como receita a redução de ativo, a redução de passivo, né? Redução de passivo. E veja o seguinte exemplo: uma empresa tem uma dívida com um banco, fruto de um empréstimo contratado. E como não tem como pagar esse empréstimo, sugere ao banco uma forma de liquidação desta dívida. Como? Prestando serviço de consultoria para a área de informática, por exemplo. A empresa presta um serviço e não vai receber dinheiro, mas vai receber o quê? A sua nota promissória quitada, a quitação da sua dívida. Muito bem, agora que entendemos as definições, né, a definição de receita com todas as possibilidades de registro, né, vamos estudar o conceito de gastos. O que é um gasto, né? Os tipos de gastos que podemos identificar corriqueiramente na contabilidade e que caem e são exigidos em prova de concurso público, eles podem estar relacionados com o desembolso de um recurso ou não. Isto é, quando eu falo desembolso, eu falo saída de recursos ou não. Uma empresa, ou mesmo uma pessoa física, pode gastar sem desembolsar qualquer centavo. Não entendi, professor. Como assim gastar sem desembolsar?
Simples, caro aluno. Quando você compra qualquer coisa e dá um cheque pré-datado, você está gastando, você está comprando alguma coisa, mas você não está desembolsando absolutamente nada. Você está contraindo uma dívida, aquele cheque pré-datado. Comprar a prazo é gastar sem desembolsar. Quando compramos um carro, o valor de 50 mil reais, e damos uma entrada de 20 mil, estamos financiando 30. Então, gastamos 50, desembolsamos 20 e financiamos 30. Então, o gasto, digamos assim, não desembolsado é o financiamento. Né? O gasto não desembolsado é o financiamento. Muito bem. Agora nós já entendemos que gastar pode representar o desembolso ou não. Agora vamos estudar os tipos de gastos que uma entidade pode realizar. Uma empresa, quando ela é criada ou ela é fundada, a primeira coisa que ela faz, qual é a primeira coisa que você faria se você fosse o gestor contratado para administrar o dinheiro que o sócio acaba de colocar na empresa? Você, obviamente, iria providenciar a infraestrutura, uma mínima infraestrutura operacional. Você ia alugar um espaço, você ia adquirir mesa, você ia adquirir cadeira, você ia adquirir computadores e outros itens, né, que são absolutamente necessários para que a empresa funcione. Então, não se esqueça, os investimentos na infraestrutura, todos eles são gastos. Então, investimento é um gasto. Uma vez que a empresa já possui sua infraestrutura operacional, então ela vai começar a sua atividade, né? Imaginando que nossa empresa é uma empresa que revende mercadorias, é um distribuidor de sapatos, por exemplo, então na sequência a gente vai comprar estoque de sapatos para revender. Esse tipo de gasto também é um tipo de investimento. Aplicar em estoque, comprar estoque é investimento. E, simultaneamente, a investimentos em infraestrutura, aquisição de estoques, a empresa também, certamente, vai estar incorrendo em despesas. Por quê? Porque ela tem que ter pessoas para realizar essas tarefas. A tarefa de aplicar em investimentos e de comprar estoques. Portanto, então, gastar em despesas é outro tipo, aplicar em despesas é outro tipo de gastos. Quando a gente incorre, quando a gente realiza despesas, estamos gastando recursos. Estejamos pagando ou não esses valores, né? Eu quero aproveitar para ir colocando na sua cabeça que despesa está sempre associada à palavra consumo. Despesa é um gasto, mas está sempre associada à palavra consumo. E uma outra forma de você identificar a despesa, ou mesmo de definir despesa, é que despesa é um esforço para vender. Então você acabou de aprender que uma despesa é um esforço para vender e que despesa está sempre associada à palavra consumo. Despesa é consumo, despesa é esforço para vender. Agora que entendemos, na prática, o que é uma despesa, vamos aprender a definição formal de despesa, da mesma forma que aprendemos a definição formal, que está nas normas para a Receita. Despesa representa, segundo as normas, vou te ditar agora o texto da norma, hein? Um decréscimo de benefício econômico, geralmente sob a forma de redução de ativo, como caixa, por exemplo, os equivalentes de caixa, que são as aplicações financeiras, mas também pode estar associada a um aumento de passivo. Então, não se esqueça, despesa representa diminuição, decréscimo de benefício econômico. E sempre a contrapartida é redução de ativo ou aumento de passivo. Não podemos deixar de encerrar esta aula definindo custo. Tão importante definição essa, para que a gente possa resolver e passear pelas questões de contabilidade. Custo é o valor aplicado para produzir um produto ou um serviço. Custo em uma empresa comercial é o valor das mercadorias retiradas do estoque
e entregue ao cliente. Não pode existir receita em uma empresa comercial sem a entrega de mercadorias ao cliente. Então, o que a gente chama de custo é a baixa do estoque. O custo pode, tranquilamente, ser associado, né, ser conceituado, né, como a baixa de estoque absolutamente correto. Ou, muitas vezes, vemos essa expressão na prova, consumo de estoque para obter receitas. O consumo de estoque para obter receitas é o custo da mercadoria vendida. Por isso, né, ele tem o mesmo impacto no resultado de uma despesa. Porque para obter a receita, eu tenho que dar baixa no estoque, lanço o custo contra a receita e lanço também contra a receita as despesas, para a gente calcular o lucro. Por último, meu querido, dentro dessas definições tão importantes e básicas em contabilidade, nós temos que aprender o conceito de perda. Uma perda, ela nunca é praticada pela gestão da companhia, ela é consequência. Uma perda só ocorre porque uma entidade realizou investimentos, sejam eles investimentos em bens para a sua infraestrutura ou em estoques. Uma perda pode ocorrer por mau uso, por extravio, por acidente, por má-fé ou mesmo por roubo, né? Uma perda, contabilmente falando, tem o mesmo impacto no resultado do que uma despesa. Vai diminuir o resultado, vai diminuir o lucro. E assim, caro aluno, nós concluímos esta aula. Não deixe de assistir o resumo que eu vou fazer a seguir. Nesta aula, nós aprendemos a definição de receita. E qual é ela, segundo as normas? Receita é aumento dos benefícios econômicos, representado, que tem como contrapartida ingresso de recursos, aumento de ativo ou diminuição de passivo. Também aprendemos nessa aula que os gastos podem ocorrer com desembolsos ou sem desembolsos. Portanto, o gasto pode estar associado a desembolso ou não. Aprendemos que um tipo de gasto é, por exemplo, investimento na infraestrutura da empresa, em máquinas, em equipamentos. Também aprendemos que investimentos também são as aplicações em estoques, né? Seja de mercadorias, seja de matéria-prima. Também aprendemos que gastar é incorrer em despesas, aplicar em despesas. Aprendemos nessa aula que despesa está sempre associada à palavra consumo e aprendemos nesta aula que despesa é esforço para vender, né? Também aprendemos nessa aula que a baixa dos estoques nós chamamos na contabilidade de custos, né? Baixa de estoque. E também temos que entender que os custos, aliás, aprendemos que os custos se equivalem a despesas no impacto no resultado. Diminui o resultado, diminuindo o lucro, né? Entendemos nessa aula que se temos estoques e se temos investimentos, nós podemos ter perdas e que as perdas têm o mesmo impacto no resultado do que qualquer despesa. Concluindo este resumo, nós aprendemos a definição formal de despesa nas normas internacionais. A despesa é uma diminuição dos benefícios econômicos, que tem como contrapartida, que tem como expressão contábil a diminuição de ativo. Redução de caixa, por exemplo, quando pagamos a despesa em dinheiro, ou equivalente de caixa, ou aumento de passivo. Portanto, sempre uma despesa vai ter um impacto patrimonial, diminuição de ativo, como, por exemplo, caixas e equivalente de caixa, ou aumento de dívida, aumento de contas a pagar. Caro aluno, e assim encerramos esta aula, onde estudamos gastos, tipos de gastos, definição de receita, definição de despesa. Até uma próxima videoaula.